estamos aqui mais uma vez no andar de cima e dessa vez com um exímio profissional, um engenheiro de mão cheia, diretor de uma construtora que tem uma história galgada em nossa região e acima de tudo ainda, né, me informava há pouco, o presidente da ASIC, ele, Clauston Pacas. É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria que você se apresentasse rapidamente e dissesse para o pessoal um pouquinho de tudo que a gente pode construir, do que a gente constrói, de como está esse mercado, não somente o mercado da construção civil, mas também o mercado condominial. Muito obrigado pelo convite. Um andar de cima, como você falou, esse andar de cima é a gente tentar ver as coisas de uma maneira mais ampla, tentar entender esse grande sistema, como funciona uma cidade, como funcionam essas relações empresariais e pessoais. E é um prazer ter sido convidado por você, não como presidente da SIC, mas como diretor do conselho hoje da CP Construção. É uma empresa hoje de 37 anos, aqui em Caruaru. A gente tem uma vasta experiência aqui de prédios verticais, de condomínios horizontais, de prédios empresariais. Construímos uma parte dessa cidade em relação a esse tipo de empreendimentos. Como eu disse, Caruaru tem 30 anos que começou a verticalizar, é uma cidade relativamente nova em termos de verticalização. Mas, graças a Deus, a gente já faz parte dessa história da cidade. E é um pouquinho dessa experiência, como você falou, não só da construção, mas da gestão desses empreendimentos que vão surgindo, que a gente vai passar um pouquinho para a cidade. Isso é muito importante. Exato. E da fundação ao teto, a gente está aqui para aprender um pouquinho da visão de um construtor, né, de como todo esse ecossistema funciona. Mas antes mesmo de começarmos a falar sobre isso, Dr. Clauston, eu queria saber um pouquinho assim da sua trajetória. Como você começou nesse ramo, assim, a construção civil, ela já veio de cara como opção, ela não veio, como foi? E o seu grande, assim, seu primeiro grande projeto, aonde a gente teve aquele divisor de águas, que você disse, a partir desse momento realmente eu tô jogando aqui, eu sou um player, né? Eu tô no sistema. Começa a história. Eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu entrei em 1980. Na época, Caruaru, pouquíssimos iam estudar em Recife e pouquíssimos passavam. Você contava a 10 das pessoas que passavam. Aqui, basicamente, naquela época, os cursos mais procurados eram medicina, arquitetura e engenharia. E passei na Federal em 1980, formei em 80, final de 84, mas devido às greves que sempre teve nas universidades federais, a gente formou o primeiro semestre de 85 e eu, ao mesmo tempo, fazia engenharia civil na UPE. A gente entrou como o básico era iguais, os 2 primeiros anos, a gente também fazia paralela. No segundo ano eu fiz vestibular para engenharia civil e cursava, naquela época podia, né? Cursar 2 públicas, hoje Sim. não pode mais. Aí eu fazia engenharia mecânica na Federal e engenharia civil na Poli. Em 7 anos consegui terminar as duas universidades e foi bom, que eu dei um conhecimento mais amplo, mas o meu xodó era engenharia civil, eu adorava construir. Quando eu vi que não era o que eu queria, a engenharia mecânica, aí eu digo, não, eu já comecei, eu vou terminar, para adquirir mais conhecimento. E a engenharia civil era o que eu queria mesmo. E estava no DNA, que eu acho que desde 7 anos de idade dizia que ia ser engenheiro. Então, primeiro, para você fazer uma coisa, você tem que gostar muito. Realmente. Não, às vezes você vê profissionais que hoje no Brasil ele tenta colocar um diploma a pulso nas pessoas. Não existe. Você não nasceu para ser um profissional de nível superior. Às vezes tem técnicos de nível médio de excelente qualidade. Às vezes o cara não faz nada e são excelentes no que fazem. Então não existe essa necessidade. Eu acho que esse é um dos grandes erros do Brasil. Entendeu? Porque você chegar e você diz, você é cientista, não é. Você tem que nascer com aquilo. Você fazer aquilo que gosta. Então, isso foi minha carreira. Eu terminei
engenharia civil em 80, final de 86, voltei para Caruaru em 87. Era muito amigo de Ângelo Porto, a gente se conhecia lá de Recife, que é meu arquiteto e sócio. Os primeiros prédios, eu acho que os maiores prédios de Caruaru foi Ângelo que fez. E foi quando a gente criou, começou a trabalhar junto em alguns projetos de casa aqui em Santa Cruz. E foi pensando em fazer uma construtora. A construtora mesmo nasceu em 88. E depois entrou outro sócio, que é Carlos Alberto, que é físico e advogado, e faz parte dessa composição. São os 3 até hoje, graças a Deus. A gente trabalha junto, porque sociedade é complexo. Sociedade não dá certo, sociedade dá certo, com pessoas complementares, e isso é feito um relacionamento. Exatamente. Você tem que saber viver, como diz Roberto Carlos. Você tem que saber viver e saber os prós e os contras de cada um. Então, quando você une esse conhecimento dos 3, aí existe a CP já há mais de 37 anos no mercado, já começou a construir Caruaru verticalizando. Eu acho que os empreendimentos diferentes, quando a gente ia até é interessante, quando a gente ia em São Paulo, eu gosto muito de ir, participar de seminário, participar de congressos, isso é importante. Agora não, deu uma diminuída um pouco, eu estou viajando mais a lazer, mas eu gostava muito. A gente trazia muita coisa que Caruaru via, que a gente via em São Paulo. Não, rapaz, determinada coisa dá para a gente usar aqui. Então vamos usar essa técnica construtiva, essa maneira de gestão. Isso era muito importante, essa interação. Por isso que é importante que as pessoas interajam. Os profissionais novos, né? Isso, você vai para São Paulo, você para os grandes centros, vai nos Estados Unidos, vai na Europa, você vê determinadas maneiras construtivas. Isso é muito importante. Você viajar, ver e você estudar. Exato. Ver. Nós tivemos, no final do ano passado agora, com um brilhante advogado aqui, Dr. Nelson Williams, e ele, em sua fala, ele foi pontual, né? Pontual e categórico, na verdade. Ninguém chega ao topo sozinho. É impossível crescer sozinho se a gente não tiver ladeado de pessoas com os mesmos ideais, pessoas compromissadas, a gente não chega em canto nenhum. E realmente eu tenho certeza que essa tríade não só deu certo, né, logo no seu início, como até hoje rende frutos, né? De fato, conversávamos aqui até um pouco antes, e realmente essa trajetória de vocês não somente inspira a muitos, como também traz à tona o que Caruaru vem se tornando. Quando pensamos hoje em construção, em edificação, em modernidade, nós temos a construtora na frente, basicamente, de todo um projeto. É quase como um norte, né? E nesse mesmo sentido, né, eu queria saber realmente qual o divisor de águas em sua vida, mas eu vou aproveitar e fazer um gancho adiante, né? Você mencionava há pouco, já está viajando muito mais a lazer, e se me permite a franqueza, os cabelos brancos já não negam, né? O que te motiva ainda hoje? Poderia estar hoje sentado na beira de uma praia, descansando um pouco, e o que ainda te motiva a trabalhar cada dia, a buscar, a ir atrás dessa labuta e ainda crescer mais? Veja só, é como eu disse a você, gostar muito do que faz, amar o que faz, e essa necessidade de deixar um legado. Hoje já estou com 63 anos, como você falou, já era hora de... E eu já estou participando como presidente do conselho, já estou formando diretores. Hoje a gente tem 5 diretores da CP Construção, pessoas formadas aqui em Caruaru e num padrão hoje de trabalhar em qualquer grande empresa do Brasil. Isso é que me deixa mais... a gente formou muita gente aqui em Caruaru, tanto profissionais na área de engenharia como mestre de obra, técnicos de edificações, que trabalham em qualquer empresa, porque como a gente começou a ter processos, sistemas e pessoas, a gente conseguiu formar isso. Isso é importantíssimo. Na área de gestão, você não monta uma construtora do dia para a noite. Você tem que ter um histórico, tem toda uma técnica
envolvida nisso, para não acontecer certos casos que o cara, qualquer um diz, eu vou ser construtor, mas a quantidade e a responsabilidade civil é muito grande. Você, quando assina um projeto, você está lidando com vida de pessoas, você não sabe quanto é importante o engenheiro, a responsabilidade do engenheiro em assinar um RT. Entendeu? Que às vezes o pessoal não quer pagar o que devia ser pago por um bom técnico, um bom profissional, e acontece muitos problemas construtivos. É isso. E às vezes não se dá o devido valor, tanto do arquiteto, quando começa a fazer um bom projeto, como do profissional que vai fazer os projetos estruturais, de instalação. Isso é quando começa uma obra bem feita. E depois um orçamento bem feito, um planejamento de obra bem feito. Que no Brasil não se fazia. Você tinha no Japão, o cara, para construir, o cara leva 1 ano, mas para planejar, ele passa 2 anos fazendo um planejamento. Como é que vai ser aquele planejamento, como vai ser o processo de construir aquilo, como vai ser feito. E no Brasil não existe ainda. Tá? Hoje a gente tem muitas ferramentas hoje, já existe um BIM que você usa, que você consegue integrar todos os projetos, você diminui os erros e você consegue ter um orçamento mais bem planejado, porque no Brasil era um absurdo, né? A turma dizia, pronto, a refinaria foi orçada aqui de Recife por 8 bi, terminado por 44. Você se lembra? Fora os desvios, que foram grandes, mas você vê os absurdos como eram feitos. Então, que eu achei até importante o poder público usar essa ferramenta também, usar o BIM, os projetos ser feitos no Revit, o de arquitetura, para você integrar ele com os projetos estruturais. Isso dá uma garantia e uma qualidade de projeto muito grande. Então, são esses processos evolutivos que a engenharia vem passando e está evoluindo muito rápido. Muito. Entendeu? Então, mas aí eu me perdi um pouquinho. Aí tu falaste do... O divisor de águas em sua carreira, o xodó, o prédio que de fato mais marcou assim a sua carreira. O prédio que marcou, eu acho... Tu fizesse uma pergunta complexa hoje. Mas a gente fez aqui prédios interessantíssimos. Aqui na avenida tem o prédio de Manuel Florencio, que a gente começou aquele prédio. As primeiras máquinas de imagem aqui de Caruaru, a gente viu aquilo crescer nessa parte que meus sócios, como os irmãos eram médicos, a clínica de Manuel Afonso, Manuel Afonso, que é irmão de Anjo do Porto, que era médico, era um médico aqui famosíssimo aqui, Paulo André também, eles tinham um consultório. Aí foram essas primeiras obras, e eram obras diferentes, eram obras mais ousadas aqui para a cidade, né? Não era aqueles predinhos de 3 andares. Continuam sendo. Era, que a gente fez ali na Avenida Portugal. Foi essas primeiras obras que foram feitas. E depois vieram, como você falou, foi o divisor. Uma das obras, eu acho que mais importante que a gente fez, mas ela já tem o quê? Tem uns 20 anos, foi a Moda Center em Santa Cruz. Porque aquilo mudou. Aquela ampliação, a segunda etapa foi a gente que fez, e ela mudou a cara da economia da cidade. Trouxe um novo paradigma para toda a região. Né? Hoje, eu acho que você nem sabia dessa, né? Não, de fato a gente faz uma pesquisazinha prévia, mas de qualquer maneira o que a gente tenta sempre empregar e trazer é deixar muito à vontade, até porque eu entendo que as perguntas, e aí faz parte do perfil que eu adoto, de perguntas muito mais pessoais, no sentido de que não existe resposta correta. Não existe nada que a gente faça diretamente de certo ou errado, mas sim é uma questão de uma opinião. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante. O grande divisor agora veio na cabeça. Foi quando eu fiz a Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Capibaribe. Foi a reforma. Como estudante, terminei, o prefeito, Cláudio, que vai fazer? E lá era um prédio todo moderno, era com divisórias, com processo de divisórias, com sistema de forros, pacote que a gente chama hoje, esses forros hoje pré-fabricados, sistema de ar-condicionado com sistema dotado, que isso em 1987... Seria impensável. Era, para Santa Cruz, já era, entendeu? Então, aquilo foi onde eu acho que conseguiu. Era um prédio relativamente pequeno,
Mas para a época, para a cidade, eu acho que foi uma das obras mais importantes que a cidade teve. Com toda certeza. Entendeu? Então já temos Então, um xodó. então foi esses processos novos de climatização, de, de ambiente de trabalho diferente, piso Paviflex, como a gente chama. Paviflex é o nome do fabricante, né? Piso vinílico, que a gente chama. Piso vinílico. Vinílico. Foi usado lá. Descobri essa semana que você não toma choque em piso vinílico. Não, claro. Fui fazer dentro da área da advocacia, né? Fui fazer um teste, uma tomada, e aí acabou que não tomei choque, né? Mesmo sem desligar o disjuntor. Ele não é com condutor. Exato, eu disse, vamos descobrir na prática aqui. Dei uma tocadinha de leve, aí vamos ver se dá choque. Mas de fato não deu, disse, olha que coisa boa. Isso mesmo. Então, como você falou, a minha lembrança veio essa, de Santa Cruz. Aí depois foram vindo as obras naturalmente e a coisa foi crescendo e a gente foi usando, que faz parte do desenvolvimento do ser humano. E com essa evolução, né, com essa ousadia, vocês passaram a ingressar, como você mesmo trouxe logo no início, participaram ativamente dessa verticalização do nosso município, mas acima de tudo, vocês, quando vão fazer uma obra, levam sempre em consideração que estamos falando de uma coletividade. Nós falamos em um primeiro momento de um ecossistema, nós falamos anteriormente, né, atrás das câmeras um pouquinho de toda essa logística, mas acima de tudo, quando um projeto ele é criado, entende-se que aquilo vai trazer uma afetação direta a quem mora, a quem está próximo, aos negócios nos arredores. Você até falava anteriormente sobre a projeção de bairros bem estruturados, de zonas, né? Usou alguns exemplos de outros estados. E, acima de tudo, eu queria saber como exatamente funciona por trás de todo o tapume, né, como funciona realmente essa questão da vida coletiva, do condomínio. Quando vou pensar, aqui vão morar 200, 300, 400 famílias, o que exatamente se passa, como esse planejamento ele é feito? Primeiro, você tem que estudar o mercado. Acho que era uma coisa que não se fazia aqui em Caruaru. A gente tem que usar a ciência ao nosso favor. A gente tem que fazer uma pesquisa de mercado, saber se existe demanda para aquele produto e se a gente consegue precificar e se esse produto vai ser vendido. Antigamente era no achômetro, né? Eu acho que isso acaba aqui, eu acho que isso acaba ali. Não é. Aí você primeiro tem que pensar nesse produto. Hoje, principalmente, com essa... Caruaru foi que começou essas fachadas ativas. A gente fez os primeiros prédios, aí você vê o Eco, hoje tem um supermercado embaixo, que era uma coisa impensável. Quando eu fui, você vê o que ele gera já de movimento e que ele gerou para aquela avenida depois, o que ele puxou. E a receita também que ele gera para o próprio condomínio. 500... Não, ela é uma unidade independente. Sim. Ali é uma unidade da CP. A gente sim. Ela é independente e fez a alocação por Bonanza. Fala do... entendi. Entendeu? Do externo. É porque agora externo. Internamente também tem uma unidade. Entendeu? Agora, quando você faz um prédio de fachada ativa, é como você vê hoje... a gente tem o Manuel Cordeiro, que tem umas lojinhas embaixo. Não é só o pessoal morar. Ele desce embaixo, ele compra, ele vai para uma cafeteria, ele vai para uma lanchonete, ele vai para uma loja. Isso gera o quê? Isso gera um fluxo de pessoas na frente do prédio que aumenta a segurança. Recife hoje, você começa a ter, no plano diretor, já viu, você começa a ter uma melhoria do coeficiente de utilização, o coeficiente que a gente chama de área construída dividido pela área do terreno. Porque houve uma limitação no Recife devido ao adensamento, que eu achei que foi demais, e houve alguns erros na hora de fazer, na minha visão. E hoje, se você fizer uma fachada ativa, digamos, o coeficiente em Boa Viagem é 1, e você consegue aumentar para 3, você colocar esses imóveis comerciais embaixo. Você vê um trade center, a gente fez um complexo ali, tem um residencial, a gente tem um empresarial e a gente tem lojas embaixo. E você vê a quantidade de pessoas que circulam nisso. Sim. Você faz esse misto, esses prédios mistos, como a gente fala.
Você vê o Time aqui, ele não tem residencial, mas ele tem lojas, ele tem salas empresariais, que hoje funciona, hoje é um dos maiores pontos e serviços médicos, odontológicos e tal, está dentro daquele prédio. Perfeito. Para você ver. Então, são essas coisas que você vai pensando e vai vindo aquela ideia de se fazer, como se fazer hoje. Aí você adensa mais. Aí você diz, pronto, quando a gente foi pensar o Life, nós já fizemos esse, vamos fazer um maior. O Life hoje tem 44 mil metros de área construída. É muito grande, de fato. Hoje é uma das maiores obras, entre das maiores obras do Nordeste. Acho que Recife, eu acho que até agora a gente está entre as maiores aqui do estado de Pernambuco. É uma obra que, como eu disse a você, ela tem um empresarial, ela tem flats que vai ser gerenciado pela House, é um grupo de São Paulo, que estão espalhados no Brasil inteiro, que faz gestão de flats. O cliente compra, se você quiser botar para a House administrar, ele ganha um percentual sobre a administração. Como ele tem uma carteira, quase funciona como um hotel, Sim. de locação semanal, diária, aí você passa para a empresa e ele faz essa sua gestão. Se você quiser que ele faça toda a gestão de fazer os móveis, tudo, eles fazem também. Eles só pediram para a gente uma planta básica, que a gente tem que entregar com alguns equipamentos dentro do empreendimento, uma mini mercearia que você compra com cartão, um salão de beleza, você tem uma lavanderia, que você quiser lavar a sua roupa lá, você lava, você tem um local, um co-work, que o pessoal vai ficar usando, quem vai lá trabalhar pode usar o co-work do próprio prédio. Então, são essas coisas. E se você quiser também fazer sua alimentação, você vai lá, compra, vai ter lá um forno micro-ondas, você pode sentar lá, você pode ou levar para o seu flat e fazer sua comida lá, ou você preparar embaixo, vai ter algumas mesas. Então, para Caruaru, já é um processo. Você vê isso muito em São Paulo, né? Você já deve ter se hospedado, eu acho que algum desses. Nós temos uma filial lá, na verdade, bem na Avenida Paulista. Hoje na Paulista tem um house lá, isso, muito famoso, o pessoal vai muito lá. Aí ele está espalhado, e hoje eles estão espalhados no Brasil inteiro. Então, trazer esse pessoal com esse expertise, isso melhora o nível da cidade. De fato. E você vê que Caruaru também é uma cidade ainda que... Caruaru não tinha uma bandeira internacional de hotel. Caruaru agora vai ter, né? Na hotelaria? A gente está terminando o Ibis, sim, que é do Grupo Accor, que é a maior rede hoteleira do mundo. Sim, sim. Quase, eu acho que ele tem aproximadamente 2.400 unidades a nível do mundo. É muita coisa. Eu acho que é mais. 2.400, parece que são 2.700 unidades a nível do mundo. Então, é uma bandeira pesada, você paga pelo royalty disso, de como vai ser a gestão. Isso você consegue puxar o sarrafo da cidade para ter uma hotelaria de ponta. Porque a partir do momento que a gente constrói, o pessoal vai querer melhorar. De fato. Entendeu? E para quem é turista e quer curtir o São João, vai ficar muito feliz. Aí vem, você sabe, eu já fiquei hospedado em Ibis, bandeira vermelha, eu já fiquei em Milão, já fiquei nos Estados Unidos, já fiquei em Miami, que é uma bandeira boa. E você sabe que aquele padrão é um padrão que você vai encontrar ele igual, o mesmo serviço em qualquer parte do mundo. Aí você vai com mais confiança, né? Devido a esse processo. Então, quando a gente pensou no Life, pensou nisso para dar rentabilidade ao cliente, que ele comprar, ele tem um serviço de qualidade. Por isso que você falou, importante é a governança. Como é que esse prédio vai ser gerido? Sim. Cada empresarial desse, você não sabe todo o suporte que tem. É um suporte de administrativo, jurídico, financeiro, de cobrança, como é que vai ser feito isso. Não é feito de qualquer jeito. Tem que ter toda uma inteligência por trás de unidades como essa. Que Caruaru já tem administradoras que já trabalham num nível bom, entendeu? Sim. Muito bom assim, porque lidar com um eco da vida, são 570 apartamentos, tu bota aí 3 pessoas, tem 2.000 pessoas morando ali.
uma logística pesada. E ali tem uma subdivisão muito grande, É. né? Gerente, subsíndico, síndico, tem basicamente uma equipe além de todos os outros prestadores. Isso é muito importante. Aí você vê, tanto um prédio de residência comercial, ele tem suas características também. Lá o trade tem um administrador só para tomar conta de toda aquela de estacionamento, de condomínio, de manutenção, de tudo. Você vê que o prédio é todo arrumadinho, você chega num time também arrumado. Você viu um que a gente entregou agora, o Etos, que é ali próximo do Hospital da Unimed. Nós fizemos um co-work lá e alugamos para o pessoal da Hub Plural, que é um co-work hoje num padrão onde você chegar em São Paulo ficou muito bom a qualidade. Aí eles têm contrato com o pessoal do iFood, da Uber, da Claro, tem contato com o pessoal da Prevent. Então, enriquece, né, basicamente. Aí você traz essas empresas de maior valor para o mercado de Caruaru, isso é importante, que para uma empresa dessa às vezes não comporta manter uma estrutura, o custo de ter, eles preferem alugar esse espaço. Sim, então com certeza. Aí você diz, Caruaru tá, e a gente vem se modernizando num padrão hoje. Padrão construtivo eu não tenho nem medo, a gente faz o que se faz nas grandes capitais, hoje em termos de construção. Perfeito. Entendeu? E quando a gente fala também de toda essa gestão, de toda essa governança, a gente fala também de um papel fundamental, não somente no eixo empresarial, mas em condomínios que são muitas vezes corporativos, são os mistos e também os edilícios. A construtora, ela sempre tem um papel de extrema responsabilidade. A primeira assembleia, a formação de convenção, do regimento interno. Então, como a construtora ela pode atuar de modo também, claro, a dar autonomia àquela gestão, àquela coletividade que vai estar ingressando ali naquela unidade, mas também trazendo o pressentimento. Até porque quando você masteriza toda a expertise da construtora, traz para aquela unidade, não adianta simplesmente dar a chave e entregar como discutíamos de antemão. Não é simplesmente dar a chave, entregar ali e acabou. Mas pegar na mão, estar junto, caminhar. Então, todo esse processo, ele é muito importante. E eu queria saber como, de fato, a construtora, ela consegue empregar, de que modo ela pode chegar e dizer, para a eleição do síndico, é importante que seja uma pessoa desse perfil. Trouxemos aqui, nos últimos 2 episódios, 2 síndicos que nos enriqueceram a mim, enriqueceram a quem nos assiste, que foi o Paulo e o Lindomar. Ambos eles vieram aqui e disseram basicamente o seguinte: Raul, quando você inicia na sindicatura, quando iniciei, eu não cheguei simplesmente me dando a cara a tapa. Eu trouxe toda a minha experiência. Ambos empresários, ambos gestores vieram e disseram: eu vou trazer e vou aplicar aqui tudo o que eu aprendi. Mas muitas vezes a gente não vê isso. A gente vê, de fato, uma pessoa que está, sim, se pondo à disposição, não tem esse perfil, mas muitas vezes acaba sobrando, né? Ninguém quer, e aí como vai ser? Não sei se eu vou, não sei se vou. E que papel a construtora pode ter, não somente para cumprir essa obrigação, mas também para contribuir e fazer com que aquela unidade ela tenha uma boa gestão e aumente ainda mais o seu valor. Veja só, é importantíssimo o que você falou. O nosso cuidado quando entrega uma unidade é indicar pessoas que tenham esse perfil, como você falou, uma má gestão, ele às vezes acaba até com a valorização do imóvel, porque aquele processo ali é muito bagunçado, não funciona, não tem um cuidado, um zelo pela zeladoria, o cuidado que o prédio tem que ter. Então, quando a gente passa todo esse processo. Você falou de uma pessoa altamente qualificada, que é Lindomar. Lindomar toma conta de uma das maiores unidades de Caruaru, que é o Aqua. Foi um
um síndico que tem um cuidado, um zelo com o prédio, já fosse lá, já? Já. O prédio é muito arrumado. Pronto, aí fez, Cláudio, eu vou ter que fazer uma usina para geração de energia, não vai caber aqui no prédio onde é. Eu digo, não, eu tenho uma propriedade lá em Santa Cruz, que eu tenho uma da CPI, que eu uso, você pode fazer a sua usina aqui de lado. Quer dizer, você vê o cuidado que ele tem de investir, de diminuir o custo, Sim. de usar energias renováveis. Então isso é muito importante, ele consegue ter um condomínio enxuto, num valor bom, o pessoal bom e seguro, né? Que você tem hoje, tem que ter todo um cuidado para acesso de pessoas, para fluxo. Aí são as coisas que tem que ter. Fazer as manutenções preventivas, de prevenção contra incêndio, de elevadores e do próprio prédio em si, que tudo tem uma vida útil. A estrutura tem uma vida útil. A fachada tem uma vida útil. Depois de 5 anos você tem que estar vendo as dilatações da fachada, e rejunto, tá limpando, coisa que ninguém faz. E quando a gente entrega uma cartilha. Tá aqui, ó, manual para vocês seguirem, que muito poucos sabiam como era que funcionava isso. Então, quando a gente entrega um prédio, você vê, todo prédio a gente tem, você recebe. Se você for mexer no seu apartamento, você sabe por onde passar tubulação de água quente, tubulação de água fria, energia, isso é importantíssimo. Saber como funciona um quadro de distribuição. Sim. Se ele está dentro da norma, se existe o dispositivo DR, que é aquele anti-choque, depois uma micro fuga de corrente, ele dispara automaticamente. Que isso é obrigado por lei. Você Perfeito. entregar. Você entregar, se for um chuveiro, se você não usar água quente, quiser usar um chuveiro elétrico, tem que ser um chuveiro blindado, resistência blindada, não aquelas porcarias que fazia com resistência. E vem a própria recomendação, né? Que não pode usar. Aí quando o cliente chega, eu digo, meu amigo, usa um blindado, que é o que a legislação manda. Porque antigamente se usava chuveiro que matou muita gente. Sim. Entendeu? Fuga de corrente, o cara ia pegar quando ele abriu o registro, levava um choque. Isso deve ter acontecido com muita gente, já aconteceu comigo. Então são esses cuidados que tem que ter. Então, quando você for a construção em si, depois a gestão em si, existe uma norma, hoje, uma norma de desempenho da própria estrutura do prédio, onde existe a responsabilidade civil da construtora e depois do condomínio. E o cara passa, como diz, você pega, não faz manutenção adequada do prédio, o tempo de vida útil dele vai cair e esse prédio vai ter problema. Com certeza. Entendeu? Então, esses cuidados que tem que ter. E como você falou dessas pessoas, tem vários cintos que são surpresas. E Lindomar foi um cara que e eu acho muito importante o cara, além de ser empresário, porque às vezes chega um economista, eu fui para uma palestra, não vou citar o nome do economista, do LIDE, lá em Recife, sexta-feira, o cara fala tudo, mas o cara fez filosofia e economia. O cara disse que quando se formou não queria nem abrir um negócio, nunca foi obrigado a tirar um MEI para ter que tirar uma nota. Então um cara desse eu não acredito ele como economista. Eu acho que um economista ele tem que sentir a economia na veia. Como é que você sente na veia? Você sendo empresário, você abrindo um negócio, você acordando, você tendo que pagar aquela carga tributária, você tendo que arrumar o dinheiro para pagar o empregado. Isso é que é importante. Então não é só a parte teórica. Sim. Eu digo isso que eu também estudei teoria e estudei um pouquinho de teoria e sei. Agora o que faz você se tornar um profissional bom é colocando em prática, é ação. É a lei da ação. Entendeu? É a lei da ação. Você pensa, tudo é física quântica, você como observador, mas você tem que partir para agir. Entendeu? Você pode até ter uma zetética dogmática, o conhecimento teórico, mas sem o empírico, nada funciona, nada flui. O empírico que a coisa é complexa, né? Realmente. A conversa tá tão boa, Cláudio, que eu até esqueci, mas vou pedir uma licença aqui para pegar um copo de água pra gente, né? Se eu puder pegar aqui, basicamente. Inclusive, pode ficar à vontade se quiser um lanchinho ali, tá? Mas, inclusive, vou até dizer também, pode estar mandando um abraço para o Lindomar, tenho certeza que ele vai estar assistindo esse episódio. Ele curtiu bastante nossa ideia, né? A gente teve
uma conversa muito legal. Também o convido a assistir o episódio. E ele falava sobre as responsabilidades do síndico. E nessa mesma lógica de tudo que você fala, é imprescindível atestar o seguinte: a construtora às vezes pode até fazer algo de uma forma ou de outra, mas se não houver o cumprimento do que está lá no manual de uso, nas manutenções preventivas, eventualmente aquilo ali pode gerar um dano, pode gerar um atrito, um conflito. E nem sempre a construtora ela será responsável. Na realidade, o próprio síndico ele tem o dever de zelar pelo patrimônio. Ele é o mandatário. E fazendo esse recorte da conversa com o Lindomar, do nosso segundo episódio do podcast, eu digo: se o síndico não trabalha direito, ele pode ser responsabilizado não somente através do bolso, mas ele pode até mesmo ser preso. Imagine só, nós tivemos um caso recente que aconteceu, não vou citar exatamente o local, mas por falta de manutenção, um elevador ele caiu, ele tombou. Por sorte, ele não estava em um andar muito alto. E para um elevador cair, você imagine o grau de desprezo que havia com aquele patrimônio. Mas o elevador caiu. E uma criança que estava dentro, ela veio de fato a óbito, uma fatalidade, mas o síndico ele foi preso. E aí se pergunta, mas o síndico foi preso por quê? Porque responsabilidade não é somente a ação, é também a omissão. E essa omissão gerou um dano, gerou uma consequência. Então, a construtora, ela tem um braço amigo. Ela entrega o manual. Muitas vezes ela participa, até mesmo quando tem algumas unidades que não são negociadas no primeiro momento. Então, tem vez, tem voto também em assembleias. Mas, acima de tudo, é o síndico a figura que tem que tomar as rédeas, como um bom empresário. Ele tem que levar adiante aquele condomínio para que ele possa prosperar. É ele o responsável pela valorização e pela desvalorização também do imóvel. Então veja que função tão importante. Nós temos essa figura como sendo a figura central de toda a gestão condominial. É importante se valer de uma equipe qualificada, de uma administradora muitas vezes. É importante a gente ter um jurídico adequado, ter uma assessoria de engenharia, como discutíamos também. Mas antes de mais nada, ele precisa ser multifacetado. E todo esse plano, na verdade, ele consiste na ideia de que o síndico ele pode não ser expert em tudo, mas ele precisa ter um conhecimento empírico muito forte e teórico também. Sem isso, de fato, condomínio nenhum. Pode-se ter a melhor construtora da face da terra. Pode-se ter uma rede, né, ali juntamente atuando, entregando, mas sem isso não vai para frente. A manutenção ela cai, o imóvel ele desvaloriza, as pessoas não vão querer estar ali naquele local. E quando a gente pensa no sentido financeiro, sim, claro, mas antes de tudo a gente precisa pensar que a grande maioria dos condomínios ainda são edilícios. Então, eu estou falando ali é da minha casa, é de onde eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro, é de onde eu vou dormir. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso e preferem atribuir sempre a culpa ao outro, até porque é muito mais fácil eu dizer que a culpa é de uma questão totalmente extrínseca à minha vontade do que reconhecer ali um erro. Mas isso, reconhecer o erro e errar, isso é humano. Mas antes de tudo a gente precisa buscar o quê? Qualificação, a gente precisa buscar estar sempre atualizado, e isso vale para o síndico, para o engenheiro, para o advogado, para todos. Se qualificar e, acima de tudo, estar de forma ativa e pujante atuando. Sem isso, nada funciona. Seja uma unidade condominial, seja uma rede hoteleira, seja um escritório de advocacia, seja
todo e qualquer empreendimento. Passou-se o tempo de dizer que o CNPJ era uma entidade desprovida de vida. Os advogados que me assistem podem até ficar um pouco chateados, porque dizer como assim? CNPJ tem vida? Não, eu aprendi lá no Código Civil que não tem. E pode não ter vida no sentido natural, de concepção. Mas existe a saúde financeira. E sem isso, nada anda, nada vai para frente. Depois de toda essa reflexão, depois de tanto falar sobre da necessidade de uma boa governança, da necessidade de estar sempre atento às mudanças, de estar antenado e buscando melhorias, Cláuston, eu queria somente fazer uma reflexão também a você. Diante de todo esse seu histórico, de toda essa sua expertise, dos 37 anos atuando, como você mesmo mencionava, o que você viu do mercado condominial até então e o que você projeta para o futuro? Como você entende que esse mercado ele há de ser? Pude perceber também que você é um grande romancista da cultura caruaruense. Isso ficou evidente nas entrelinhas ali, que de fato você ama essa cidade e que você diz que essa cidade é boa, de fato. Então, como você enxerga Caruaru mais adiante? Como você vê o crescimento? Não somente, óbvio, a gente está falando aqui do mercado condominial e construção civil, mas essa projeção futura, que recorte você faz? Foi boa essa pergunta. Eu vejo Caruaru hoje como uma das cidades mais pujantes aqui do Nordeste. Claro, dentro das nossas limitações aqui de ser Nordeste, ser Pernambuco. Mas o pessoal daqui, principalmente o pessoal de Caruaru, está no sangue empreender. Você tem uma cidade altamente comercial e você tem que, eu acho que é uma das qualidades mais fortes que você tem que dar para o povo, é ele abrir seu negócio. Você estimular o empreendedorismo. Você ter esse vínculo de mendigar coisa para os governantes. Isso nunca funcionou em canto nenhum e nunca vai funcionar. Quando você dá a liberdade econômica do cara ter seu dinheiro, ele é como dizia, eu acho que quem cantava era Fagner. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre e se mata. Então, quando ele tem essa dignidade e tem um negócio, ele se sente útil perante a sociedade, perante o que vai fazer. Uma das coisas mais importantes é você qualificar esse povo, é o governo dar essa qualificação, não dar esmola. Isso, eu acho que é um dos grandes cantos do Brasil, são esses, dar essa esmola ao povo. Eu acho que devia dar uma qualificação a determinado ponto e depois essa pessoa iria caminhar por seus próprios pés. Não ficar a vida toda sendo um parasita da sociedade. Então, eu acho que isso o capitalismo sabe fazer. Estimula os jovens a abrir um negócio, você sonhar. Tem coisa melhor do que você sonhar. Uma cidade como Caruaru, quando eu saí daqui, fui estar em Recife, não existia prédio, nada. Eu cheguei ao ponto de dizer o que a gente construiu aqui dentro da cidade. Deixou um legado. Então isso é importante. E vai vir outros e vai melhorando a qualidade. Isso é um processo evolutivo do ser humano. Entendeu? Você conseguir trazer isso para as pessoas. Eu, como presidente da SIC, eu digo, olha, a coisa mais importante que existe hoje se chama network. Você bota as pessoas para interagir e aprender. E lá a gente vai criar um espaço lá. Vai criar um espaço no último andar para essa interação acontecer. Vai ter um auditório, vai subir, vai fazer com que as pessoas conversem, mostrem seus projetos, tomem um vinho. Isso é muito importante. Realmente. É conversar com todos que fazem parte, de advogados, de engenheiros, de médicos. Isso é muito importante para que a cidade cresça. Você vê Caruaru hoje, ela tem uma parte de serviço que está crescendo muito, né? Serviços médicos. Caruaru abrange hoje 1.300.000 pessoas, de pessoas que circulam aqui da cidade circunvizinha até 50 quilômetros.
Se eu sei porque geralmente eu faço pesquisa, a gente estuda esse mercado. Tem cidades pujantes, como Garanhuns, aqui perto, que tem uma economia. Lançamos um prédio lá em Garanhuns e a gente vendeu 80% em O Boulevard, 2 meses. né? Foi. Em 2 meses, 3 meses. Santa Cruz, outra cidade também altamente pujante. Santa Cruz tem hoje, Santa Cruz, Caruaru, tem compradores aqui de jeans, que é o maior da América do Sul. Tem grupo aqui que compra uma boa parte da produção de jeans que é usada aqui na cidade. Então, porque às vezes a gente não sabe desses números que a cidade traz. Agora, o importante é a pessoa, ela participar. Existe uma cultura que o sulista sabe fazer muito bem, principalmente o pessoal do sul. Você chega lá, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, hoje Santa Catarina e Paraná tá uma coisa absurda de crescimento. Eles sabem trabalhar em cooperativismo. Você não pode ver um outro como seu inimigo. Você tem que ver a cultura do ganha-ganha. Exatamente. E quando as pessoas ganham aqui em Caruaru, ela vai investir, ela vai trazer renda, vai melhorar, ela vai investir na cidade, o dinheiro circula. Então, aqui no Brasil é horrível a cultura nossa. Nos Estados Unidos, o pessoal tem as pessoas que trabalham pela cidade, são grandes empresários, as pessoas são homenageadas. Aqui, às vezes, as pessoas torcem para a pessoa, para a empresa tal vai quebrar. Horrível esse pensamento. De fato. Entendeu? A gente tem que torcer para que dê certo, para que as pessoas ganhem, porque isso vai fazer com que a economia como um todo vai crescer, vai contratar um advogado para prestar serviço em várias áreas da advocacia. Então, é essa cultura do cooperativismo, de se juntar, que faz com que a cidade cresça. Entendeu? A gente tem uma associação hoje, tem 105 anos. Apenas? 105 anos. Quer dizer, tem uma história. Mais da metade da história de Caruaru. Então, para você ver como é importante esse associativismo, quantas empresas saíram de lá, quantos conhecimentos hoje, em coisas que foram debatidas para a cidade, a gente discutiu, isso não dá certo, o plano diretor não vai dar certo dessa maneira, foram brigas homéricas. Assim, a gente participou disso. Sabia que... Porque o que eu acho importantíssimo com o gestor é você chamar aquela pessoa que fez aquele negócio, você chamar. Porque aquela pessoa que faz, ele entende do negócio. Aí quando o poder público chama um bando de burocratas que não tem a mínima visão de como a coisa funciona na prática, que eu estou dizendo a você, importante o princípio da ação, bota para tomar decisões que o cara não sabe. O cara é teórico, ele não sabe como aquilo funciona. Então esqueça. Isso é muito difícil dar certo. Então, você contrata uma empresa que conheça aquilo, vamos fazer assim, pronto, você fez um processo de licitação na Europa, na Suécia, a empresa não é aquela empresa que vai todo mundo, não. Primeiro ele vai ver o currículo, você não vai poder entrar, não. Pronto, esse cara, qual é o conhecimento dessa empresa? O currículo dele, ele já fez trabalho, tal. E o preço não é o mais barato. É um preço médio, é um preço que eles botam lá, que remunera a empresa, não no Brasil. Faz o preço mais barato vai ser o melhor, meu amigo. Nem de entendeu? longe. Nem de longe. Aí ganha quem se aproximar mais. E não é só o preço, ele vai ver esse contexto do currículo da pessoa, para você pegar aquela obra. E outra coisa, quem vai fazer, não vai ter funcionário público fiscalizando, não. Você vai fazer um seguro obrigatório. A seguradora é quem vai fazer o acompanhamento e a medição, entendeu? Sim. Para você ser pago, que aí é que tá certo. Você vai tirar todo um processo corrupto que está aí atrás e vai fazer com que a coisa funcione com meritocracia. Fazer o melhor. Você tem que fazer uma obra que dure. Dentro de você fazer uma obra, faz uma estrada uma estrada que é para durar 10 anos, com 1 ano ela já está se desmanchando. Por quê? Faltou qualidade, faltou base, subbase, uma espessura de asfalto, feito como era para ser feito, entendeu? Aí ela passa a durar. Então são esses cuidados que eu acho que o Brasil tem muito que melhorar.
Muito, 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 muito. A gente está muito atrás disso. E isso só melhora com a educação, né? Você vai educando as pessoas e essas pessoas vão ir fazendo com que as pessoas tenham essa responsabilidade com os outros. Não só resolver o seu, porque às vezes ele pensa que resolveu o dele. Não é, você tem que resolver o seu e das outras. Aí você sente que a cidade começa a mudar de cara. Sim. Entendeu? Você vê Pernambuco, a gente tem essa região da gente, isso é um oásis. Vai no sertãozão pra tu ver. Tu tem Petrolina, tu tem Caruaru, Santa Cruz, essa cidade aqui, e Recife. E Recife hoje nem tanto. Recife já foi uma cidade que a proeminência era muito grande hoje, mas você vê que Recife vem num processo de decadência muito grande. Uma evasão muito grande também. Recife perdeu 60 mil habitantes, né? Do último censo pra cá. E então, vai perder muito mais ainda. Porque você não tem qualidade de vida. É terrível. É uma cidade que se favelizou. Uma cidade mal cuidada. Entendeu? Você vê que Recife complicou a vida. E Caruaru não. Caruaru a gente tem, como ela está crescendo agora, de fazer ela bem pensada, cidade moderna. Como eu estava dizendo a você, hoje as grandes coisas que existem hoje, o grande tchau é bairros planejados, que eles tenham vida própria. Que o próprio bairro faça a sua zeladoria. Tome conta dele, tome conta da sua segurança. Coisa que o Estado não dá. E quando dá de péssima qualidade. Porque no Brasil a gente paga duas vezes, né? A gente paga por saúde, tem que ter um plano de saúde. A gente paga por seguro de carro porque o Estado não dá segurança. Você está entendendo como é difícil? Então, se a gente conseguir tirar essas amarras, e a gente poder tomar conta já melhora a qualidade de vida das pessoas. E a conscientização, ela é de fato o caminho. A gente entende isso e fazemos a nossa parte, né? Nós treinamos sempre, não somente as partes técnicas. Nós vamos muito também em soft skills, nós vamos além de questões de educação e comprometimento. Depois, se me permite, assim que a gente encerrar, até lhe apresento um pouquinho de uma questão social que a gente sempre emprega. A gente sempre traz um pouco disso para as pessoas entenderem que a mais-valia não é eu te dar o peixe. É de fato, eu te dou a vara, eu te dou o anzol, eu te dou a linha, tá aqui. E eu vou pegar na tua mão e vou te ensinar a pescar. E isso vai adiante. E vou fazer um gancho ainda, além disso, né, de sua empresa, são caruaruenses, são nativos. Não, nada contra as outras cidades da região ou ainda de fora. Mas é muito importante entender que a gente tem mão de obra. Que nós somos qualificados. Não precisamos importar nada disso, como os sulistas muito tempo fizeram. Né? Nós temos a plena capacidade. Nós temos conhecimento, nós temos capacidade técnica, nós temos estrutura. E, acima de tudo, nós vamos adiante para buscar sempre o melhor. Pelos condomínios, pela região, por Caruaru e por outros mais. A conversa está maravilhosa, infelizmente. Nós temos outras agendas, né? Mas eu queria aqui, Dr. Cláuston, que você deixasse um recado. Um recado para os síndicos. Principalmente aqueles que estão iniciando na sindicatura. O nosso podcast ele é muito voltado a ajudar aquela pessoa que está começando, trazendo quem já passou. Porque um dos conhecimentos mais importantes que temos é exatamente aquilo que eu vivi, que você já viveu, e direcionamento para dizer, eu passei por esse caminho, eu errei nisso, eu errei naquilo. Se você fizer isso e isso, você já não erra onde eu errei, você vai adiante. Então, nós gostamos sempre de deixar um recado. E eu queria que você deixasse um recado na condição de engenheiro, na condição de gestor de uma construtora, para que o síndico que está iniciando nesse caminho, o que ele possa fazer para que tenha uma boa gestão, para que ele valorize seu imóvel e para que ele possa enveredar por esse caminho. Primeiro, como eu disse, o síndico ele tem que saber o que é gestão.
quando ele conhece o que é gestão, quando ele tem um próprio negócio, ele vai sentir como funciona gerir um prédio. Sei lá, estar rodeados de bons profissionais, tanto na área jurídica como na parte de sistema, como um bom contador. Isso é de importância fundamental. Entendeu? Porque como é que a minha consultoria tem meu contador faz 37 anos, é o mesmo contador. Então a gente sabe o que é que vai fazer. Hoje até disse a ele até vai dar uma palestra na SIC. Ele é especialista em construtores, é André Tenório. É um profissional de mão cheia. E ele conhece, e a gente falando da reforma tributária, o que vai acontecer daqui para frente. É uma das coisas que me deixou preocupado. Essa reforma tributária, eu acho que a gente tinha necessidade de ter uma reforma tributária, mas não da maneira que for, que a gente vai trabalhar com duas, como é que essas empresas de Caruaru, que às vezes não sabem nem trabalhar com uma, com simples, vai trabalhar com duas modalidades tributárias, vão ser 3 anos, né, a gente passando, primeiro fazendo o teste, e começou errado. A gente começou errado porque começou, tudo bem, vamos trabalhar com alíquota. O Brasil ficou a maior alíquota do mundo. Qual foi o erro? Foi o erro que você foi dando benesses a classe A, a classe B, a classe C. Não era. Todo mundo é igual perante a lei. Vamos começar tudo por igual. A partir do momento que você começou, você já começou errado. Eu participei de uma palestra até com um relator, era o senador Efraim, lá em Recife. Eu fiz uma crítica muito grande. E essa reforma tributária ela vai trazer um peso pesado mesmo para a gente de serviço. Você sabe, a tributação vai aumentar muito. Vai casos de aumentar 70%, 80%, vai ter casos que vai até dobrar. Entendeu? Todo mundo vai pagar essa conta e pesado. Por quê? Porque eles foram em cima de quem hoje manda na economia, o setor de serviço. 75% da economia do Brasil é em cima de serviço. Então, beneficiaram as indústrias, é uma coisa, para ver se o Brasil vem no processo as indústrias vêm fechando, vem diminuindo. Aí, vamos ver, eu acho importantíssimo a gente manter a indústria. Você vê hoje o mundo, a gente sabe o que a gente sofreu na época da pandemia. Todo processo industrializado vinha da China, os Estados Unidos agora está voltando. Vamos voltar a fazer as nossas indústrias e bota o negócio na cabeça. Aquela globalização que você tinha na sua cabeça está se acabando. Cada país vai ter um jogo de tarifa, fazer o seu. O Brasil tem a oportunidade de fazer, se for bem gerido. Entendeu? Se o Brasil fosse bem gerido, as riquezas que a gente tem, riquezas. O Brasil é um país que não tem catástrofe. Abençoado pela natureza. Entendeu? Então, como o Brasil, a própria música sugere. A gente tem muitas riquezas que, sendo bem explorado, o Brasil se tornaria uma das grandes potências do mundo. Então, é esse cuidado que tem. E como eu disse, para o síndico, ele tem que, independente se ele fosse síndico, fosse dono, ele tem que se qualificar. Participar de entidades, fazer esse network de conhecimento com pessoas. E nunca achar que está velho, sempre vai. Você diminui o ritmo, mas você vai conhecendo, você traz novidades. Isso é que é importante para a pessoa. E também eu acho qualificação, como eu disse a você, sistema. E Caruaru hoje já tem profissionais bons em todas as áreas, como você falou. Hoje a gente tem muita gente que se formou de gente nova, boa aí. E essas pessoas podem ser aproveitadas em todos, não só nessa cadeia de sindicância, mas em todos os negócios. Sim, com toda certeza. Certo? Então, a consultora está aberta para qualquer informação. A gente tem um jurídico lá, tem um pessoal lá na informação, se quiserem, algum que tiver no começo, independente seja da CP ou de outra construtora que fez um prédio, precisa de uma orientação para ver se melhora, pode ir lá, o que a gente puder ajudar, estamos abertos. E muito obrigado aí pelo convite.
Dr. Clauston Pacas, eu que agradeço. O episódio de hoje, de fato, foi muito bom. Eu estou extremamente feliz, extremamente satisfeito e aprendi bastante, como venho sempre aprendendo a cada episódio. E eu não poderia, de fato, deixar de prezar pelo seu comprometimento, né? Logo no primeiro contato já foi extremamente solícito pela participação e isso demonstra uma humildade e através dessa humildade o reconhecimento de onde está, do patamar que foi galgado até aqui. E eu ainda espero não somente ver, mas também adquirir muito em breve alguma das unidades dessa construtora que tão enriquece a nossa região. No mais, aqui estou me despedindo de vocês. Mais uma vez, eu sou Raul Oscar, sócio do CMA Advogados, host do Andar de Cima, e fiquem ligados que a próxima semana vai estar com um episódio também imperdível.